Porque nós chamamos de regime jurídico-administrativo, que é um regime interessante, que às vezes as pessoas do povo não se dão conta, mas que todos nós estamos sujeitos, que é uma espécie de imposição do Estado sobre o indivíduo, limitando, condicionando, restringindo o uso e o gozo de bens, direitos e interesses individuais. No caso da administração pública, o regime jurídico-administrativo a afeta e estipula em favor da administração prerrogativas, mas também impõe sujeições. Então é interessante observar que no processo de licitação, a própria lei de licitação, consciente e ciente da existência desse regime, possibilita a administração alterar cláusulas de um contrato oriundo de uma licitação ultimada, cláusulas regulamentares de serviço de forma unilateral, possibilita até a rescisão unilateral do contrato para sempre, objetivando sempre atender melhor o interesse público. O papel de vereadores, prefeitos e governadores no contexto da legística foi tema do evento do curso de Direito das Faculdades Integradas do Brasil. As professoras Fabiana de Menezes e Patrícia Rossetti abordaram princípios de uma legislação coerente e uma justiça eficiente. Hoje a grande dificuldade que se tem no âmbito do direito é interpretar a legislação em face da Constituição, pensar numa legislação coerente com o que se busca para o país, em face de políticas públicas, em realização de direitos sociais. Então, esse papel, que não é tão pensado principalmente no âmbito da política, numa legislação, num estudo, porque os políticos não necessariamente têm formação de direito, formação de legística, ou seja, tem uma técnica legislativa. Então, isso tudo vai impactar no papel do executivo e do legislativo. Então, seria essa a importância no dia a dia e também no judiciário para realizar e proteger essas leis. A legística são instrumentos que você tem à mão para fazer uma legislação melhor, eficiente, qual seja, atender o interesse público, que essa é uma legislação eficiente. Então eu vou trazer um pouco na prática, um pouco o que é processo legislativo, como isso ocorre, como é que você pode fazer uma legislação melhor dentro do processo legislativo, dentro da formação mesmo concreta da lei, complementando a palestra da professora Fabiana, que vai falar da parte teórica da legislação. É um ramo do conhecimento que congrega uma série de metodologias, algumas ligadas à dogmática jurídica e outras apropriadas de outros ramos do conhecimento, com o fim de incrementar a eficácia de atos normativos, tanto aqueles produzidos pelo Legislativo quanto os produzidos pela administração pública, e, ao mesmo tempo, otimizar a sua compreensão e, com isso, evitar problemas graves que existem no nosso sistema em termos de coerência e ativismo judicial. Você sentiu o impacto da crise nas relações de trabalho? Cid Cordeiro, do DIEESE, conversou sobre isso com os estudantes da Unibrasil. Sim, nós vamos estar trabalhando aqui o impacto que a crise teve na economia, essa crise que se iniciou em setembro, a destruição de riqueza que aconteceu com uma perda de aproximadamente 40% no volume de riqueza a nível global. Em seguida, o impacto que teve no crédito, na redução do crédito, no aumento do custo do crédito e, consequentemente, o terceiro momento dessa crise, que foi no mercado de trabalho, na atividade econômica e, consequentemente, no mercado de trabalho. A economia teve uma redução, o Brasil vinha 4 anos de uma taxa de crescimento alta, a maior taxa de crescimento desde a década de 80, e estamos vivendo agora em 2009 a possibilidade de uma retração, inclusive, do PIB, com oscilações nas estimativas. E além de ficarem atentos às mudanças que a crise pode trazer aos contratos de trabalho, os trabalhadores também precisam acompanhar mais de perto um outro assunto, a poupança. E quem fala sobre isso pra gente é o professor Stein. Professor, o pequeno poupador pode ser afetado por essas possíveis mudanças que o governo pretende anunciar? Não, o pequeno poupador é o que deve ficar mais tranquilo em relação às possíveis mudanças que o governo vai implementar na poupança. Por quê? Porque o governo, essas mudanças na poupança, têm o objetivo de inibir a migração de grandes investidores para a poupança. Por quê? Porque a poupança, os recursos aplicados na poupança, eles têm uma destinação específica, inclusive prevista em lei, ou seja, um deles é financiamento da habitação ou casas populares. Então, o governo, com isso,
tenta inibir, ou colocando o limite para aplicações na poupança, ou tributando a partir de um certo limite, que pode ser em torno de 50 mil, 100 mil, isso ainda não está definido, o governo vai fazer com que esses grandes capitais, ou esses grandes volumes, eles permaneçam naquelas aplicações que interessam ao governo, ou seja, em títulos do próprio governo, né, que financiem, né, o próprio governo, ou seja, a rolagem da dívida do próprio governo. Então, o pequeno poupador não vai ser afetado, provavelmente, por essas mudanças que o governo deve anunciar. Agora, professor, a poupança é tida como um investimento de menor risco. Por que o governo quer inibir alguns investimentos, talvez um pouco mais altos, nesse segmento? Porque o governo precisa desses recursos financiando a sua própria dívida. Como isso acontece? Né? O governo, no dia a dia, ele precisa financiar o seu estoque de dívida. Como é que ele faz isso? Vendendo títulos da dívida pública ou negociando, tem um mercado de títulos da dívida pública, que são aquelas aplicações em certificados de depósito bancário e outros, né, planos de previdência privada ofertados por alguns bancos. Uma parte dos recursos aplicados nesses investimentos vai ser utilizado para financiar, ou seja, compra de títulos públicos. Então, o pequeno investidor, quem tem o dinheirinho ali guardado na poupança, vai proceder de que forma? Precisa sair agora tirando dinheiro? Porque tem muita gente que já está querendo se anteceder até antes dessas mudanças. Não. O pequeno poupador, ele deve manter seus recursos na poupança, porque é quase certo que ele não vai ser afetado de forma nenhuma. Por quê? Porque esses pequenos poupadores, deixando seus recursos lá na poupança por mais de 90 dias, eles são isentos de tributação, ou seja, do imposto de renda sobre os ganhos da poupança. Se ele movimentar agora esses recursos, ele vai ter que cumprir essa carência de 90 dias de novo. E aí ele pode perder, porque se ele precisar desses recursos antes de 90 dias, ele vai pagar imposto de renda sobre o rendimento. Então, o pequeno poupador, ele não deve fazer movimentos, não deve sacar seu dinheiro, até porque isso vai afetar uma questão importante. Se todo mundo começar, os pequenos poupadores, tirarem seus recursos da poupança, provavelmente isso pode afetar a disponibilidade de recursos para a habitação da casa popular, ou seja, a construção civil, que é um alavancador importante para a retomada da economia em períodos de crise. Então, nada de tirar dinheiro de poupança por enquanto, né, professor? Muito obrigada pela sua participação. Okay, e até a próxima. Até. A terceira edição da Jornada Acadêmica da Escola de Negócios abordou o tema Empreendedorismo, a solução é o mercado brasileiro. Entre os convidados, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP. O empreendedorismo é que fez com que a nossa civilização, o nosso progresso todo acontecesse ao longo da trajetória da humanidade. E agora encontra-se num processo de aceleração. Essa crise é uma crise de progresso, porque algumas coisas estão obsoletas e novas coisas vão surgir. E é o empreendedorismo que vai trazer à tona essas novas coisas. A ideia dessa participação aqui na Escola de Negócios é tratar alguns mitos e verdades que rondam a questão do empreendedorismo e tratar de passar aos alunos algumas reflexões, alguns insights para reflexão sobre esse tema que é importante para todo mundo. É claro que a gente tem que ver o empreendedorismo como um ativo, ou seja, uma fortaleza que o país tem. Agora, não é a qualquer custo, assim, faça um monte de empresa que essa é a solução. Então, o que a gente coloca é o empreendedorismo responsável, o empreendedorismo consciente, que use ferramentas de gestão, que é o que vocês estudam aqui, para tomada de decisão. Então não é o empreendedorismo a qualquer custo, ele pode ser muito perigoso. Empreendedorismo, a despeito de muitos acharem que é um tema batido, né, um tema fora de moda, ele vai revelar toda uma capacidade que um país tem através de pessoas, em especial quem está estudando, fazendo curso na área de gestão, administração, economia, ciências contábeis, em poder ajudar a fortalecer o mercado interno. Por quê? Porque é o mercado interno que vai alavancar o país como um player global. Então não se pode pensar em ser um país representativo no mundo dos negócios, no mundo global, sem que você fortaleça o mercado interno. Para tanto, o empreendedorismo, hoje focado
numa área de estudo profunda, hoje se forma empreendedores, se capacita empreendedores, é de fundamental nesse contexto.